E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus maninhos. Como eu não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, então tanto faz. Bom, faz um tempo que eu tava devendo vídeo, eu gravei bastante coisa nos stories da minha história, do meu testemunho aí de vida de sobrevivência, porém, com o tempo os stories, por mais que eu tenha separado nos destaques mês a mês, aí uma forma de diário, ele acaba se perdendo e acaba ficando um pouco mais difícil para acompanhar. Então eu vou tentar compactar em um vídeo mais ou menos o que aconteceu e dar sequência em relação a isso, sobre a reversão e outras coisas que vieram depois, e dar sequência aí no canal falando sobre isso. Peço que vocês, pelo fato da minha história ser um caso bem raro, compartilhem, curta, comente, faz o que quiser, pode mandar pergunta, porque é um caso muito raro, mas que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, a gente não sabe o dia de amanhã, assim como eu nunca planejei, nunca imaginei o que fosse acontecer comigo. A gente não tem como saber, não desejo a ninguém, porém a informação ajuda muito nesse sentido, porque já tive 2 pessoas que me deram feedback sobre isso, sobre terem passado a situação e por conta de algumas informações que eu compartilhei via Instagram, elas puderam se salvar e ter suas vidas e suas histórias salvas em relação a isso. Então vamos lá. Meu nome é Yasmin, para quem não me conhece, tenho 34 anos e sou ileostomizada. Sim, sou ileostomizada. Como que aconteceu? Como é a história? Além disso, além de ser ileostomizada, eu gosto de deixar muito claro que eu sou um verdadeiro milagre de Deus, que é a minha fé, e também pela medicina, né? Porque foi uma história, como eu disse para vocês agora, é um caso bem raro, bem difícil, bem trabalhoso, e vocês vão entender muita coisa conforme eu for contando aí. No final de ano, do ano retrasado, eu viajei com a minha família e a gente tava na praia, de forma bem rápida, tá? Eu precisei usar o banheiro, fazer o número 2, voltei pro apartamento, peguei a chave e fui. Só que eu sentia como se não tivesse saído tudo, assim. Enfim, fiz minha higiene e assim que eu saí do banheiro, eu senti como se fosse 2 punhais, assim, entrando nas laterais da barriga e desmaiei, sentada na cama. Cerca de 2 horas depois, isso era umas 4 e pouco da tarde, cerca de umas 6h20, mais ou menos, eu acordei, eu voltei e vi que minha família tinha ligado e tal, mandado mensagens. Como eu tava com a única chave, eu falei, gente, passei mal, senti uma dor muito forte, tô aqui e é isso. Aí eles falaram, tamo voltando então. Voltaram e aí começou a saga de muita dor, muito vômito. Não saía mais fezes, porém nada que eu comia ficava na barriga e uma dor absurda que nada passava. Eu já tinha tido crise de cólica renal, então conhecia muito bem, infecção urinária também, e eu sabia que aquilo nunca era uma cólica renal, preferia ter 10 do que ter aquilo. Fui no hospital, né, na UPA da Praia Grande, que a gente tava lá. O médico me medicou como se fosse uma infecção urinária, e de fato estava no dia, conforme fez o exame. Mas eu falei, tem algo a mais, tem algo errado, isso era sábado. Era um sábado. Aí nós voltamos no domingo, entregamos o apartamento. E quando a gente voltou direto pro hospital, no plano de saúde, que é outro perrengue que eu vou segurar algumas coisas para contar, porque envolve outras coisas além disso. Voltamos, passamos no hospital, e eu tava na carência, era um plano de saúde novo, tomando morfina, com muita dor, negaram o meu atendimento. Falei, é contra a lei, vocês não podem. Tentei contestar, eles queriam um cheque calção, etc. Enfim, negaram a internação e eu falei, tá, mas o que eu faço? Eu tô com dor. Aí eles falaram pra mim, vai pro SUS. Fui pra UPA da Avenida Santa Catarina, ali no Jabaquara, pra quem é de São Paulo conhece, pra quem não é, talvez conheça pelo menos de nome, a região do Jabaquara.
Zona Sul de São Paulo, e fui pra lá. Quando eu fui medicada, e havia sido feita uma tomografia, porém ela foi laudada errada nesse outro hospital que eu fui, do plano de saúde. Ela foi laudada como cólica renal, e o médico sequer olhou as alças intestinais, que era bem claro o problema que estava acontecendo. Beleza, fui pra UPA, e aí o médico olhou, os médicos olharam os exames e falaram, não tá batendo. A dor com os resultados sangue versus imagem, tem alguma coisa estranha. O que você quer? Você quer ser internada? Falei, quero. Por quê? Aí entra o ponto. Você sentiu dor muito forte? Na verdade, sentiu dor, vai. Procure um médico. Não fique se medicando em casa. E sempre opte por uma internação. Por quê? Você vai ser responsabilidade integral do hospital e do médico. A partir do momento que você está fora, qualquer coisa que acontecer, quem é responsável por você? Então eu virei pra minha irmã e falei assim, ela estava comigo nesse dia, e eu falei, vai pra casa, vai descansar, porque aqui vocês não vão poder ficar comigo no quarto, e ficar na recepção também não ajuda muito, e eu vou ficar aqui. Fui internada, fizeram a papelada, fui internada. Foi a pior noite da minha vida, porque a dor só piorou, né? Muito. Só que nisso, não foi nesse mesmo final de semana, tinha passado uma semana que eu já estava com problema. Eu tava na praia de uma sexta para um sábado, voltei no domingo, fiquei a semana inteira em casa, indo pro hospital todos os dias, hospital público, voltando, ia pra casa, voltava. E é uma dor que literalmente você tem vontade de acabar com a sua vida, porque não dá pra explicar. E segundo alguns médicos dizem, a pior dor do mundo, essa é uma dor do nervo trigêmeo, que é um nervo que passa no rosto. Então, vocês podem imaginar o nível da dor. Eu preferia que 10 crianças nascessem de mim no mesmo parto do que aquilo. Enfim. Eu ia em outros hospitais, eles falavam que era renal. E eu falei, não é renal, porque dói toda a volta, não é só um lado, etc. É totalmente diferente o que eu tô sentindo. E aí isso passou uma semana. Quando foi nessa outra sexta-feira que eu fui pra UPA, tal, que aí eu fui internada na UPA da Santa Catarina. Passei a noite lá. E como eu já fui usuária de ilícitos, eu sei os efeitos que dá. Um deles é a ketamina. E o cara achando, o enfermeiro, o médico lá, achando que eu iria apagar com a ketamina. Eu não apaguei. Ele intensificou tudo o que eu tava sentindo, absolutamente tudo, pra pior. Eu alucinei a noite inteira, eu não dormia, eu berrava. Aí os pacientes que estavam, obviamente, berravam comigo, porque é uma dor que simplesmente você não grita porque você quer. O teu corpo grita. Não tem como explicar isso, gente. De verdade, isso é inexplicável. Não é você gritando, não é uma escolha. É o teu corpo. E eu lembro que eu suava e tal, não sei o quê. E eu tinha mandado foto pra minha família, mostrando que eu tava já internada, tudo bonitinho na cama. Minha barriga estava imensa, muito inchada. E aí o médico falou, olha, de manhã vai livrar um leito no Hospital Saboia, que também é em Jabaquara, eu não sabia, não conhecia o hospital. E aí você vai pra lá. Falei, tá bom. Quando foi bem cedo, eu fui acordada pela equipe do SAMU, que era um homem e uma mulher, me chamando pra eu transitar, né, pra maca, ver se eu conseguia mudar. Me arrastei, catei minhas coisas e fui pra maca, e eles me levaram de ambulância até lá. Bom, fui pra lá, pra quem não sabe, uma pausa aqui. Em 2019 eu fiz a bariátrica, tem alguns vídeos já no canal. Poderia ser atribuído a isso, mas no meu caso não foi, por isso que é um caso muito raro. Cheguei no hospital, nisso na ambulância o motorista já perguntava pra mulher se tá com o desfibrilador em mãos e tal, porque minha pressão foi pra 5/3. Eu apagava, acordava, desmaiava o tempo todo. E acordei no hospital, na frente da sala da emergência.
com um médico, que é um cirurgião gastro, me atendendo, o SAMU passando, né, a equipe do SAMU passando pra ele a ficha, os sintomas, tudo. Ele falou: prepara o centro cirúrgico que a gente vai abrir agora. Quando ele pôs a mão na minha barriga, eu berrei e desmaiei. Nisso eu acordei, eu tava no pré-cirúrgico, no preparatório, o anestesista perguntando peso e etc. Pulsando veia. Eu não tinha mais quase controle no meu corpo. Aí foi onde começou o meu milagre. Eles perguntaram: a gente precisa avisar sua família porque a gente precisa da assinatura de liberação para fazer cirurgia. Aí dá um número de telefone. Eu falei o telefone de casa. Nisso eu desmaiei de novo. Quando eu acordei, eu vi a enfermeira no telefone. Ela estava falando com a minha família para eles irem pro hospital, e a gente mora distante do hospital. E para que pudessem assinar. Então minha família foi chinelando, assim, adeus farol, adeus corredor de ônibus de São Paulo, aqui, pra quem conhece aqui, né? Só que nisso eu tinha desmaiado e acordei. Falei: me dá que eu assino. Aí ela perguntava: você tá consciente, você entende que eu... Dá, eu assino. Pode abrir. Eu resumi ao máximo porque eu tinha pressa pra não desmaiar de novo. Aí o cara falou assim: você consegue tirar a roupa? Falei: corta. Aí ele: tudo bem? Corta. Pum, desmaiei de novo. Foi a última vez. E aí acordei, não sabia que horas eram, não sabia de nada, absolutamente de nada. Minha mãe estava do meu lado, tinha me visitado, tinha passado cerca de 8 horas de processo cirúrgico. Ela estava toda paramentada, aquelas roupas para não ter bactéria, infecção, aquela bem pesadona. Ficou um pouquinho, porque é o pós-cirúrgico, então não pode muito tempo, e aí foi embora. Isso era dia 5 de dezembro de 2020. Beleza. No dia seguinte, quem foi me ver no hospital foi minha irmã. Eu tava bem, só um caninho de oxigênio, a veia pulsionada. E tecnicamente, bem, não sabia muito do meu quadro. Os médicos foram conversar comigo, eu tava com dreno, onde é a ileostomia hoje. E aí era questão de aguardar. Eu não sabia a gravidade do caso, eu não sabia absolutamente nada. Porque o médico que foi falar comigo, como a cirurgia do dia anterior foi muito cansativa, no outro dia ele nem tava, ele foi só depois falar comigo. Beleza. Fiquei um pouquinho lá, minha irmã ficou um tempo comigo. Quando ela tava saindo, ela viu uma rodinha de médico falando de exame, que tipo assim, né, não tá bom, não tá bom, não tá bom daqui. E ela sentiu, se tocou que era de mim que estavam falando, tipo assim, estão fazendo fofoca dela. Isso era dia 6 agora, né? Quando foi? No dia 6 eu tava muito dopada do dia anterior, da cirurgia anterior, que foi anestesia geral, tudo. E doses cavalares de antibióticos, de remédios e etc. Quando foi no dia 7, eu acordei já indo pro centro cirúrgico de novo. A primeira cirurgia foi uma laparotomia, a do dia 5, exploratória. Eles abriram, meu intestino tinha dado aquele giro, chama volvo. E obstruiu, então ele inflou, encheu de gás e estourou. Então praticamente e perfurou, né, no caso. Então já tinha vazado fezes dentro da cavidade, eles fecharam, tentaram fazer essa sutura, desviraram, lavaram e higienizaram todos os órgãos, né? Só que o risco caiu na corrente sanguínea, é infecção generalizada, é um caso de sepse. E eu cheguei no hospital também infartada. Aí o que aconteceu? Fiz cerca de 7 procedimentos nessa cirurgia, de 8 dos mais arriscados do mundo, segundo a medicina. Fiz uma apendicectomia também, né, nesse caso, mas eu não sabia de fato o que tinha rolado, o que tiraram, o que puseram, o que fizeram. Quando foi nesse dia 7 que eu acordei indo pro centro cirúrgico, novamente eles falaram: a gente vai ter que te abrir de novo, porque a gente tentou fazer uma manobra, uma medida, e não deu certo. Falei: tá bom. Então aí eu tava com a barriga aberta, cerca de 30 e poucos pontos, mais ou menos 40 centímetros de cicatriz, bem grande, tem as fotos no Insta. E
barriga ainda muito inchada. Aí eu tinha que ficar em pé pra tomar hack, mas não conseguia, então os enfermeiros me travavam e etc. E pum, desmaiei, apaguei, né, com anestesia. E acordei de tarde. Aí a minha irmã também tinha ido me ver novamente, que minha mãe ficou em casa porque ela tava com dor, uma série de coisas, enfim. Nunca é um problema só, né? Tem que desenrolar um monte. Aí o que aconteceu? Nisso que minha irmã foi, eu já tava num cenário assim, só Jesus na causa. Cheia dos tubos e conexões, toda cheia de aparelhagem, sonda, entubada. O cenário é completamente diferente. Tem as fotos também no Insta, a diferença de um dia pro outro. O que aconteceu? No primeiro dia eles desviaram a alça, fizeram a sutura do rompimento para ver se o intestino funcionava para não ter que fazer a retirada dessa parte do intestino que havia necrosado. Então, o intestino não respondeu. A infecção generalizada, sim, os antibióticos fizeram efeito e viram que meu corpo respondeu, porém o intestino não respondia. E aí, o que foi necessário? Foi necessário fazer a retirada do intestino, do cólon ascendente, o final do intestino delgado, e fazer a ileostomia para que o intestino recuperasse e depois fosse feita a reversão em cerca de 3 meses. Tudo lindo, na teoria, só que a infecção foi muito grave. Eu tive um caso de peritonite muito grave. Para quem não sabe, peritônio é aquela membrana que envolve, é tipo uma bolsa que acopla todos os órgãos ali daqui para baixo, né? E a peritonite, ela foi tão grave que lascou. Enfim, para ver, dali 3 meses eu faria a reversão, juntava de novo intestino grosso, voltou a funcionar lindo, maravilhoso. Porém, obrigada aos envolvidos, a pandemia não melhorou. Que foi onde eu fiz várias vezes stories, algumas vezes até chorei muito. E aí eu quero que vocês entendam o quanto a atitude de pessoas conflitam com coisas que outros precisam. Com essa demora, agravou muito meu caso. E o meu corpo entendeu como um ataque muito grande essa peritonite, essa cirurgia, esse processo cicatricial gigantesco. E aí ele trouxe medidas de autopreservação, que é onde vai entrar a parte da reversão, da história da reversão, que eu vou fazer um outro vídeo, senão fica muito extenso. Enfim, foram 11 dias de UTI, saí, tive alta, começou uma jornada em casa, assaduras, a bolsa de ileostomia até achar uma que se adequasse, ficou em carne viva na barriga, retirada de pontos extremamente inflamados, foi uma dor bem grande, bem chata. Fiquei cerca de 6 dias sem comer, porque eu não queria comer porque vazava tudo, eu acordava toda suja, porque as bolsas simplesmente descolavam por causa do formato da minha barriga. E aí eu vou contar essa parte agora em outro vídeo, desse pós 11 dias. Esse foi só o comecinho e depois eu dou continuidade. Como eu disse, até aqui, compartilha. Curte, comenta, ajuda aí. Porque esse vídeo aqui não é só sobre a minha história, é sobre informação, é um alerta, certo? Que Deus abençoe.